Olá, meus amores, vamos dar continuidade à nossa correção de atividades. Nós estamos corrigindo as atividades já propostas de língua portuguesa e agora nós vamos dar sequência à correção da interpretação textual do texto Tesouro Subaquático, da página 78. Por favor, peguem o material e vamos continuar a nossa correção, tá bom? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a gente ir para o texto. Então, nós vamos fazer a correção desse texto, o Tesouro Subaquático. O texto está presente na página 78. Trata-se da nossa unidade 2, dos mitos clássicos às lendas. É o conteúdo que nós estamos vendo. Nós estamos estudando a construção dos gêneros mito e lenda. E nós vamos fazer a correção da atividade relacionada a esta lenda, o Tesouro Subaquático. Agora nós vamos fazer a leitura, acompanhem a leitura no livro de vocês e depois vamos partir para a atividade desvendando os segredos do texto. O Tesouro Subaquático. Dizem que numa parte funda, muito funda, mas bem funda mesmo, desse santo rio, que é o Velho Chico, tem uma caverna onde a aberração chamada Caboclo d'Água passa a maior parte do seu tempo. É difícil explicar como a natureza moldou essa caverna nas profundezas aquáticas são franciscanas. Para chegar lá, é preciso mergulhar e nadar até o mais fundo que o leito do rio. Nessa parte mais funda, tem uma pedra enorme e nela há um buraco. A pessoa que mergulhou tem que ter muito fôlego para chegar ao leito e continuar nadando mais fundo ainda. Mas o que ela tem que ter de sobra mesmo é coragem. Porque a ideia que vem à cabeça de quem olha para aquele buraco na pedra é que dali vai sair um bicho horrível, cheio de dentes, que vai abocanhar quem tiver por perto e estraçalhar, mastigar e encaminhar a pessoa para o beleléu. Quem revelou para o mundo o que existe depois desse buraco na grande pedra foi o índio chamado Guaripuru, de uma tribo Tupinambá, de quem eu vou falar mais adiante. Guaripuru contou para quem quis ouvir que ao atravessar o buraco da pedra no fundo do rio, se chega a uma caverna de pedra escura. Se quem mergulhou, atravessou o buraco, ainda tiver fôlego e curiosidade, além de coragem, vai olhar para o lado e acabar vendo que na pedra mais funda da caverna a água é mais clara. Se a pessoa conseguir segurar a vontade de voltar à superfície do rio para poder respirar e for até lá, vai descobrir que ali tem outro buraco. Se mais uma vez vencer a batalha do ar, o medo de ser abocanhada, estraçalhada, mastigada e engolida, e passar por esse outro buraco, a pessoa vai descobrir que ele é uma porta para outra caverna de águas bem claras, iluminadas por uma fonte de luz que vem da parte de cima da caverna. Então a pessoa que chegou naquela segunda caverna, dentro de outra caverna, sabe que não vai dar tempo de passar pelo buraco, atravessar a caverna de pedra, sair pelo outro buraco e nadar até a superfície do rio para poder respirar. E o jeito é continuar em frente. Ou seja, nadar para cima, nessa caverna dentro de outra caverna, em direção à luz. Não é que de súbito a pessoa sai em outra superfície e pode respirar? Já tentei explicar muitas vezes para mim mesmo como é que tem esse rio dentro de uma caverna, dentro de outra caverna, e nunca consegui. Mas a culpa não é minha, porque eu não estive naquele local. E quem contou como é lá dentro, e dentro e fora, foi o Guaripuru. Mas quem lá esteve ultimamente disse que, de vez em quando, ainda tem gente que vai de barco até o meio do rio e se atira de cabeça com vontade firme de ir e voltar, trazendo ao menos uma pedrinha de ouro. E tinha que ter muita coragem mesmo, até para pensar em entrar nas águas daquele buraco do Velho Chico. Por quê? Porque quem não dava para contar dos 20 dedos números de pessoas que haviam visto
de uma vez aquele monstrengo chamado caboclo d'água, vindo das profundezas, boiando na superfície. Às vezes dava a impressão de que ele estava sentado sobre a água, e tão parado que ficava de tão fácil que era para aquele bicho horrendo ficar lá boiando, boiando e boiando. Mesmo quem precisava trocar os óculos e adquirir um par para conseguir enxergar, podia ver muito bem a figura daquele em detalhes. Por quê? Porque a natureza daquele coiso era colossal. Só que a fome de luxo, de riqueza, faz as gentes perderem o medo e a razão. E nesse caso, eu estou contando a vida. Guaripuru me contou que quando mergulhou atrás do caboclo d'água, descobriu a caverna cheia de pedras de ouro. Dessa vez, ele chegou a entrar na caverna, no monstrão, porque não se interessou pelo ouro todo que lá estava. Porque Guaripuru era um tipo de índio que vive muito bem, sem nada desse mundo, desse nosso mundo. Ele não precisava comprar nada, vivia muito bem, com todos da tribo dele, que viviam muito bem, só com o que caçavam, pescavam, plantavam, colhiam, faziam e fabricavam. Só que um tempo depois dessa nossa conversa, Guaripuru foi visitar uma cidade que ficava atrás de uma colina e se encantou com todas as coisas que as pessoas de cara pálida tinham. Ele ficou feliz quando contaram que para ter todas aquelas coisas só precisava ter moedas de ouro ou notas de papel que valiam ouro. Afinal, ele sabia onde conseguir um monte de pedras de ouro. Se o Guaripuru tivesse me contado que pretendia fazer, eu teria dito para ele desistir dessa aventura, mas acho que ele não teria me dado ouvidos. Porque dizem que uma penca de gente aconselhou o nosso amigo índio, Tupinambá, a não ir atrás do tesouro subaquático, e mesmo assim ele foi. O que deve ter acontecido é que naquela primeira vez o caboclo d'água pode ter tido um sentimento de que o índio não se interessou pelo ouro e por isso deixou seu amigo voltar. Só que na segunda vez que o Guaripuru mergulhou no meio daquele pedaço do velho Chico, foi como outra intenção. E assim, por isso, então, que assim ele sumiu para dentro da água, veio para fora uma pororoca de bolhas e um enorme esguiço, que ficou logo vermelho. Quem viu o tibum imenso que se seguiu, viu também um monstro agarrar Guaripuru com unhas e dentes. Em poucos segundos, ele partiu, o herói em vários pedaços. Ou seja, abocanhou, estraçalhou, mastigou, mandou para o beleléu e levou o corpo sem vida para o fundo das águas franciscanas, para nunca mais voltar. Fim. Então nós vimos aqui o texto que se trata de uma lenda que fala sobre o personagem Caboclo d'Água, né? O Tesouro Subaquático é o título desse texto. Existem algumas palavras que estão em negrito no texto, em destaque, e através desse vocabulário desconhecido, nós vamos fazer agora a pressuposição ou inferência do que representam essas palavras, certo? Vamos fazer uso do dicionário ou do nosso conhecimento internalizado para compreender o significado delas. Aberração, o que seria a palavra? O que significa essa palavra aberração? Aberração é a anormalidade física ou trata-se de algo horrendo, algo feio, sem forma. Leito, depressão e de terreno coberto pelas águas de um rio. Beleléu, fim da vida. Morte, certo? Próximo. Súbito, de forma rápida, inesperadamente. Colossal, imenso, gigantesco, grande. Pororoca, ondas volumosas que se deslocam com grande estrondo. E existem as pororocas em águas doces, em rios, certo? Então são ondas de rios.
ondas de água doce. Desvendando os segredos do texto da página 81, vamos juntos acompanhar essa correção. A primeira questão traz o seguinte: o texto, o tesouro subaquático, faz alusão a uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, o caboclo d'água. Identifique as palavras e expressões utilizadas pelo narrador para fazer alusão às personagens ou ao personagem lendário. As palavras expressas ou para descrever o personagem caboclo d'água foram aberração, caboclo d'água, bicho horrível, monstrengo, ele, bicho horrendo, coiso, monstro ou monstrão. Então são essas as palavras que o autor utiliza para fazer referência ao personagem caboclo d'água, certo? Façam a correção, por favor, anotem aí. As palavras são aberração, caboclo d'água, bicho horrível, monstrengo, ele, coiso, monstro, monstrão. Letra B. Qual desses termos possui um significado mais genérico? A palavra ele. Como é que ele coloca genérico? Genérico quer dizer palavra que substitui outra, certo? Então, quando ele pergunta aí qual é a palavra de significado genérico, é o pronome ele, que está substituindo um termo já mencionado. Letra C. A que classe de palavras esse termo pertence? À classe dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto. Segunda questão. As expressões velho Chico, profundezas, aquáticas, são franciscanas, são utilizadas pelo autor para se referir a quê? Ao Rio São Francisco, certo? Coloquem aí. Referir-se ao Rio São Francisco. Próxima. Terceira questão. O que os moradores das redondezas do velho Chico procuravam nas profundezas dos rios? Eles queriam encontrar ouro, certo? Ao menos uma pedrinha de ouro da fortuna do lendário caboclo d'água. Ou seja, queriam encontrar ao menos uma pedrinha de ouro da fortuna do caboclo d'água. De acordo com a leitura, o caminho descrito para chegar ao tesouro é muito curto, rápido ou longo, cansativo. Novamente, fazendo a leitura, quarta questão. De acordo com a leitura, o caminho descrito para chegar ao tesouro é muito curto e rápido ou é longo e cansativo? O caminho é longo, cansativo e é necessário dar um longo mergulho atravessando várias cavernas para chegar até o local onde encontra-se o ouro do caboclo d'água. Quinta questão. Os principais personagens da lenda comumente são identificados como portadores de poderes mágicos, sobrenaturais, capazes de realizar grandes façanhas. Pensando nisso, explique com suas palavras por que Guaripuru pode ser identificado como um personagem lendário. Guaripuru, ele possuía muita coragem, ele era mergulhador de alta categoria, ou seja, um exímio mergulhador, sobrevivente, o único sobrevivente de todos aqueles que tentaram encontrar o tesouro. Então, por essas características de persistência, nós vamos considerar o personagem caboclo d'água como um personagem lendário. Ou seja, os poderes atribuídos a ele eram coragem, persistência, era um grande nadador e ele não tinha medo, de enfrentar os perigos. Sexta questão. De acordo com a lenda, Guaripuru mergulhou até a caverna do caboclo d'água, no leito do Rio São Francisco 2 vezes.
O que aconteceu na primeira vez? Na primeira vez, Guaripuru chegou a entrar na caverna, mas ele não se interessou pelo tesouro, ele entrou por simples e pura curiosidade. Na segunda, que é o que a letra B nos pergunta, o que aconteceu com Guaripuru, na segunda vez ele foi atacado pelo caboclo d'água e acabou morrendo. Por quê? Na segunda vez ele já teve um interesse maior, ele tentou encontrar o ouro, tentou retirar do fundo do rio o ouro que pertencia ao caboclo d'água, certo? Próxima, letra C. As lendas fazem uso de muitas palavras e expressões populares, as quais podem ter vários significados, e isso dependendo da região. Com base no vocabulário empregado pelo narrador, identifique a expressão popular utilizada para indicar o que aconteceu com o personagem. Quando o autor do texto utiliza uma expressão tipicamente popular, que é ir para o beleléu, ele disse que o índio acabou indo para o beleléu, Guaripuru. Ou seja, ele morreu. Ele utilizou essa expressão para dizer que o índio morreu. Sétima questão. Do mesmo modo que boa parte dos personagens mitológicos, comumente personagens lendários também se caracterizam por possuírem elevados valores éticos e morais. Identifique com suas palavras os traços positivos de caráter que Guaripuru, na época em que mergulhou até a caverna do caboclo d'água pela primeira vez. Nós vamos tentar identificar os traços positivos que ele tinha antes de desenvolver essa característica de interesse, de ganância e de vontade de adquirir o que é do outro. Na primeira vez que Guaripuru tentou mergulhar até o fundo do rio, ele não se interessou pelo tesouro do caboclo d'água, pois ele não precisava daquilo, ele não precisava de nenhuma riqueza atribuída a bens materiais. Então, visto que ele não se interessava, ele possuía algumas características éticas e morais, como a humildade, a simplicidade e a ingenuidade. Ou seja, ele era ingênuo, ele era um sem ganância nenhuma. Letra B. Ao longo da narrativa, podemos perceber que houve uma mudança de caráter de Guaripuru. O que ele mudou, na verdade? Ele mudou porque antes ele era humilde, simples, e depois ele se tornou um personagem ganancioso, ambicioso, certo? Na oitava questão, nós vamos fazer exatamente agora a caracterização do personagem Guaripuru. Nós vamos tentar identificar quais são as características propostas pelo autor para esse personagem. Do mesmo modo que os mitos, os textos narrativos, eles, em geral, as lendas, apresentam personagens devidamente caracterizados, que vivenciam fatos. Normalmente, o desenrolar dos fatos se dá em um lugar específico, conforme o tempo narrativo. Diante dessa produção desses textos, muitos autores utilizam esquemas, um recurso que facilita a visualização de pontos importantes dessa narrativa. O esquema a seguir, ele representa esse recorte da lenda do tesouro subaquático. Nós vamos preencher essas lacunas que faltam, trazendo exatamente as características do personagem Guaripuru. Primeiro, quem era o personagem do texto? Guaripuru. Qual era a característica positiva? O caráter positivo dele? A simplicidade. Que fato levou à mudança de Guaripuru? Guaripuru vai à cidade, ele se encanta com as coisas dos brancos. O traço negativo dele, a ambição que se desenvolveu a partir dessa visualização, dessa vislumbração do que era
pertencente ao homem branco. Ele queria adquirir todos aqueles bens e produtos. E para esta aquisição acontecer, ele necessitaria ter recursos financeiros, dinheiro. Então ele foi em busca do ouro pertencente ao caboclo d'água. Qual a consequência do traço negativo do caráter? Ou seja, o que aconteceu com Guaripuru? Por ele apresentar essa ambição, o que foi que houve com ele? Guaripuru decide ir até a caverna novamente e acaba morrendo em consequência dessa ambição desenvolvida, certo? Então analisem aí, nós temos na foto, nessa imagem, a retratação de carrancas. O que são essas carrancas? Carrancas são imagens costumeiramente produzidas de barro ou de madeira e que eram utilizadas pelos barqueiros na proa dos barcos, ou seja, eles acreditavam que essas carrancas, que são artesanatos produzidos por eles acreditavam que elas espantavam as maldições, ou seja, os protegiam. Então essas são obras de arte produzidas por barqueiros. O recurso estilístico, nona questão, muito utilizado na narrativa ou nas narrativas em geral, consiste na antecipação dos fatos importantes para a história. Essa antecipação tem como objetivo pretender a atenção do leitor, prender, despertando a sua curiosidade para saber como acontecerá o fato antecipado. No texto Tesouro Subaquático, por exemplo, a mudança de caráter dos personagens teve uma consequência importante para o enredo, que foi a antecipada. Transcreva o trecho em que o narrador antecipa o fato para o leitor. Só que a fome de luxo e riqueza faz as gentes perderem o meio da razão. E nesse caso, estou contando a vida. Então ele colocou aí um trecho que antecipou o fim do personagem. Ele quis demonstrar que o Guaripuru iria acabar morrendo no texto devido ao desenvolvimento dessas características de ambição. Na próxima página, meninos, a página 84, nós temos a subclassificação dos pronomes. Eu fiz a explicação desse material nos slides, que era colocando para vocês os tipos de pronomes existentes na língua portuguesa e que esses pronomes eles apresentam uma função sintática, eles exercem uma função dentro do texto. Quais são esses pronomes? Os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos e os pronomes relativos. Os pronomes possessivos, como o nome já diz, eles exprimem a ideia de posse, ou seja, aquilo que é de natureza do falante ou do ouvinte. Quando eu digo, por exemplo, esta caneta é minha, eu estou dizendo, observa aqui, minha é o pronome possessivo que indica posse, a posse da caneta, ok? Então, o pronome possessivo, ele exprime essa ideia, a ideia de posse do fato, posse do objeto. Esta fumaça incomoda. Por que você não para? Isso vai acabar te matando. Toma pro seu nariz. Toma pra sua coroa de flores. Magoou. Observe, dentro dessa construção nós temos alguns pronomes possessivos. No segundo quadrinho, o fumante retira um pregador ou um pegador do varal e o entrega a Silvestre. Por quê? Qual é a intenção dessa entrega? Quando ele reclama que ela está fumando, essa fumaça incomoda, por que você não para? Isso vai acabar te matando. E aí, ela entrega, a personagem acaba entregando o pegador de roupas para que ele possa prender o nariz, visto que ele está se incomodando com o fato dela fumar.
Por que a personagem fumante entrega o pregador para Silvestre? Para que ele possa tapar o nariz, prender e não inalar a fumaça. No terceiro quadrinho, Silvestre entrega ao homem uma flor e diz: toma para sua coroa de flores. O que ele quis dizer com isso? Toma para a sua coroa de flores. Ele quis dizer que ele deveria utilizar as flores para perfumar o ambiente, substituindo a fumaça exalada pelo cigarro, certo? Agora observe, toma para o seu nariz. A palavra em destaque compreende um pronome possessivo. Toma para a sua coroa de flores, também o sua, pronome possessivo. Qual é a relação semântica estabelecida pelas palavras destacadas? Nessas falas, as palavras em destaque são pronomes possessivos. Esses pronomes, eles estabelecem uma relação de posse, permanente ou não, entre os objetos e o assunto de que se fala, cada uma das personagens ou pessoas do discurso. Assim, o segundo balão, para o seu nariz, a posse do nariz é de Silvestre, ou seja, a segunda pessoa do discurso, pessoa com quem se fala, neste caso, você. O mesmo acontece no terceiro balão, para a sua coroa de flores. A posse da coroa também é da segunda pessoa, que nesse caso é o homem que fuma. Os pronomes possessivos concordam em número e gênero com coisas possuídas. Sua casa, seus relógios, minhas amigas, meu amigo, nossas obrigações. Apenas, só um instante. As formas dele, dela, deles e delas e de vocês concordam com o possuidor. A casa dele, os livros dela. No português brasileiro, os pronomes possessivos podem ser agrupados em dois subgrupos ou subsistemas. O primeiro deles é adequado para quando escrevemos ou falamos em contextos mais formais. O segundo já é apropriado em situação de comunicação menos formal, como na conversação espontânea, ou seja, os pronomes eles são colocados de forma pré-estabelecida para textos formais ou para textos informais, dependendo do uso. O uso de contexto formal ou contextos formais são aqueles relacionados à primeira pessoa do singular. Meu, minha, meus e minhas. Meu, minha, meus e minhas. Primeira e segunda, né? No caso agora, segunda pessoa do singular tu. Teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa do singular ele e ela. Seu, sua, seus e suas. Primeira pessoa do plural nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural vosso, vossa, vossas. Terceira pessoa do plural ele, ela, eles e elas. Ou quais seriam os pronomes possessivos relacionados a estes? Seu, sua, seus e suas. Já em contextos informais, a primeira pessoa do singular, eu, receberá a relação de pronomes possessivos meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa do singular tu, estabelece-se relação com os pronomes possessivos teu, tua, teus e tuas. A segunda pessoa do singular você, seu, sua, seus e suas. Terceira pessoa do singular ele, ela, dele, dela. E a primeira pessoa do plural, nosso, nossas, nossos e nossas. Segunda do plural, de vocês. E terceira do plural, eles e ela, deles e delas. Essa questão dos contextos formais de uso dos pronomes é mais compreensível na prática, quando a gente vai construir essas frases. Vamos analisar um pouquinho o exemplo. É preciso atenção quanto à utilização dos pronomes possessivos, pois eles podem causar ambiguidade, ou seja, sentido duplo. Você acabar falando a mesma coisa duas ou mais vezes. Durante uma construção narrativa, por exemplo.
Pedro e Silvana choram quando o seu brinquedo quebrou. Observa aí, Pedro e Silvana choraram quando o seu brinquedo quebrou. Não dá para saber nesse caso a quem pertence o brinquedo, se é a Silvana ou se é a Pedro, porque fez-se uso do pronome ambíguo seu. Nesse caso não fica claro a quem pertence